Esta semana completam-se 4 anos da morte de Olavo de Carvalho, figura que provocou reações intensas. Olavo foi, acima de tudo, um formador de leitores e consciências em um tempo marcado pela conformidade intelectual. Enquanto o debate público se tornava cada vez mais raso, ele insistiu em algo hoje raro: a necessidade de pensar com método, estudar as raízes das ideias e enfrentar consensos artificiais. Concordando ou não com suas posições, é inegável que Olavo ajudou a recolocar no centro do debate brasileiro temas como verdade, linguagem, cultura e responsabilidade intelectual. Sua obra não pedia adesão automática, exigia leitura, esforço e coragem para discordar, qualidades indispensáveis em qualquer sociedade que pretende se manter livre. É em reconhecimento a esse legado intelectual que fazemos agora esta homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, a minha biografia, etc, etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Há 4 anos, em 24 de janeiro de 2022, faleceu Olavo de Carvalho, aos 74 anos. Filósofo, escritor, jornalista e professor autodidata, ele deixou uma marca profunda no debate intelectual brasileiro contemporâneo. Sua trajetória foi marcada pela defesa intransigente da busca pela verdade. Uma de suas frases mais conhecidas resume esse compromisso: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Publicada em artigo no Jornal do Brasil em 2006, a sentença reflete a convicção de que a verdade exige clareza absoluta, sem concessões ao relativismo ou ao consenso aparente. Olavo de Carvalho criticava o que via como decadência cultural, influência ideológica no ensino e na mídia e a perda da honestidade intelectual. Um caçador de hipócritas, o professor expunha com precisão cirúrgica as contradições entre discurso e prática de intelectuais, políticos e formadores de opinião. Ensinava que o caminho para o conhecimento genuíno passa por 2 forças essenciais: a honestidade intelectual, não fingir saber o que não se sabe, nem ignorar o que se sabe, e a coragem moral para enfrentar o mal sem evasivas. Sua obra, composta por livros como O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, além de milhares de aulas, artigos e palestras online, formou gerações de leitores e alunos, alguns muito influentes e verdadeiros intelectuais, como o preso político Felipe Martins. Olavo defendia o resgate da tradição filosófica ocidental, a importância da metafísica, da estética e da consciência individual contra o que chamava de revolução gramatical e o pensamento único. Mesmo nos anos finais, afetado por problemas de saúde, continuou produzindo e influenciando. Sua partida não interrompeu o fluxo de suas ideias. Livros foram reeditados, arquivos de aulas acessíveis e discussões que persistem em redes, universidades informais e círculos de estudo formando jovens pensadores em todas as classes econômicas no Brasil. 4 anos depois, o legado se manifesta na persistência de debates que ele ajudou a reacender: a valorização do pensamento independente, a crítica ao conformismo intelectual e a busca por uma cultura enraizada em valores perenes. O conjunto de sua obra e de suas análises é tão vasto e multifacetado que daria material para um programa inteiro ou vários, dedicados a dissecar suas ideias, seus métodos e suas consequências no Brasil e no mundo de hoje. Olavo de Carvalho não foi apenas um polemista, como muitos o enxergam de maneira pejorativa e simplória. O professor foi um pensador como poucos em nossa geração,
e que insistiu na responsabilidade pessoal pelo conhecimento e pela verdade. Sua ausência física não diminui a presença de suas palavras. O debate que ele ajudou a iniciar segue seu curso, mais forte do que nunca. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. E como ele fez falta, faz e fará. Bom, então eu vou jogar para os dois alunos do Olavo. O Ivan não acompanhou tanto, né, Ivan? Eu também não fui aluna direta, assim, do professor Olavo, mas no final da vida do professor Olavo. Então, Ivan, eu vou passar para quem tem lugar de fala e depois a gente fala, tá bom? Flávio? Com certeza. Pois é, eu fiquei muito feliz porque eu fui numa missa também no sábado e tava todo mundo rezando ali pelo professor Olavo. Acho que foi a pessoa, pelo menos no Brasil, foi quem mais teve missas dedicadas a ele. Fiquei muito feliz por isso. O Olavo não apenas era um filósofo lidando com temas com os quais a filosofia brasileira não estava mais lidando, pelo menos essa filosofia acadêmica, resgatando autores como Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Tobias Barreto, muitos pensadores verdadeiros, dos maiores pensadores brasileiros, a Willem Flusser, que não era exatamente brasileiro, mas escreveu aqui no Brasil, um tcheco falando sobre o Brasil, né? Escreveu a Fenomenologia do Brasileiro. E o Olavo, ele também criou um estilo muito próprio de apresentar a sua filosofia. Eu acho legal quando uma pessoa está lá numa universidade achando que filosofia é diploma, lê Nietzsche com toda facilidade, sem saber que o Nietzsche também ele era um proscrito na academia nos seus tempos, e era um provocador cultural muito forte. Aliás, boa parte dos grandes filósofos, verdadeiros filósofos, eram os provocadores culturais. E o filósofo Olavo de Carvalho nos dava esse chacoalhão, estava sempre dizendo, olha, você não pode considerar filosofia como algo oficial, a filosofia de Estado, a filosofia do regime. Você deve, inclusive, pesquisar os dissidentes filosóficos. Então, quando você olha para, sei lá, a gente falou muito aqui sobre a Igreja Católica, por exemplo, né? É fácil bater na Igreja Católica do mundo moderno, mas você tem que reparar que os filósofos católicos eles se tornaram dissidentes no século XX, no século XIX, já faz um bom tempo. Então, era isso, esse trabalho de resgate, de diálogo. Ele estava constantemente conversando com esses filósofos e mandando para o mundo de hoje, né? Eu sempre falo para os meus alunos que nós precisamos buscar a filosofia dissidente também, escrever a literatura dissidente, como eu acho que esse programa é dissidente hoje, fica a nossa homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Kister, que falta, né? Faz o professor. Falta demais. Agora, o que nós temos que fazer é manter o seu legado, né? Muito do que nós estamos vendo aqui no programa de hoje, né, envolve justamente aquela leitura tão boa de geopolítica. A gente poderia falar muita coisa sobre o Olavo aqui, mas eu vou focar num ponto específico por causa do nosso programa, da leitura que ele faz naquele debate com o ideólogo do Putin, né, o Alexander Dugin, que ficou depois consolidada no livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que eles vão debater teses diferentes, né? A tese multipolar, que é do Alexander Dugin, que os Estados Unidos dominariam o mundo, né? E aí tem que reconfigurar a ordem global para o multipolarismo, e o Olavo defendendo a tese dele, que obviamente saiu vencedor, ele deu um pau ali no Alexander Dugin, defendendo a tese dos três poderes globais em disputa, que é o bloco islâmico, simbolizado ali na Irmandade Muçulmana, de quem nós sempre falamos aqui, o bloco russo-chinês, que seria o bloco, vamos dizer, comuno-marxista, né? E o bloco do financismo ocidental, que seria ali ONU, Comissão Trilateral, Clube de Roma, Clube de Bilderberg, FMI, etc. Né? Então, esses poderes, cada um a seu estilo, ora cooperam, ora brigam entre si, mas todos estão em disputa pelo controle da humanidade, né? Uma pretensão muito satânica, no final das contas. O Olavo faz essa leitura e que nos permite compreender muito bem os movimentos do que está acontecendo, que, no fim das contas, tudo que nós estamos tratando aqui orbita, se a gente quiser compreender bem, dentro dessas ideias que o Olavo passou. Então, ele deixa saudades, tudo que ele ensinou
tem que ser aproveitado, e principalmente o curso de filosofia dele, que talvez seja o assunto menos explorado na mídia e pelos alunos, ainda vai brotar, porque ele, espero, será publicado em livro e vai dar, bom, eu espero umas dezenas de volumes, né? Então, que ele rogue por nós lá do céu e que a sua obra continue fazendo bem para o Brasil e para o brasileiro. Amém. Ivan, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Olavo algumas vezes e, entrevistando o professor Olavo, você entende discípulos tão especiais, soldados tão especiais como Felipe Martins, né? Um preso político hoje. E por que o sistema tem tanto medo de uma cabeça como a de Felipe Martins? Pois é, Ana, o Felipe Martins, com certeza, uma das mentes mais brilhantes que o nosso país já produziu, que foi justamente, né, aí um dos alunos mais próximos do professor Olavo. Na semana passada, nós dissemos aqui que faríamos um VAR, não é, daquilo que a mídia publicou, enfim, das declarações do Fórum Econômico Mundial. Eu acho que nós não inventamos nada de novo. O professor Olavo, com o True Outspeak, não é? Ele foi talvez o precursor do VAR ali, e ele trazia as entranhas de tudo isso que o Bernardo bem trouxe aí. E a primeira vez que eu ouvi falar em Clube de Bilderberg foi na Itália, mas eu não dei muita bola para aquilo. Aí quando eu vi o professor Olavo falando, eu falei, opa, peraí, isso aqui é sério. Sir Roger Scruton, eu passava, via, pensava em comprar um livro, só comprei morando na Inglaterra, Sir Roger Scruton, justamente por influência do Olavo. O Bernardo trouxe ali a questão do cofre como um grande legado, e acho que é inevitável, não tem como fugir disso, mas um outro legado do professor Olavo foi justamente introduzir tantos autores no Brasil que as pessoas não conheciam, que ampliou o debate, que ampliou o conhecimento. Acho que ninguém fez isso, tanto na direita quanto na esquerda, quanto o professor Olavo. Então, como bem disse o Bernardo, é nosso dever aqui empunhar essa bandeira e defender o legado do professor Olavo e, dentro do possível, levá-lo adiante. Amigos, muito obrigada por mais uma semana cheia. Hoje a gente teve que correr com a pauta de tanta coisa que aconteceu essa semana, mas muito obrigada, Flávio, Bernardo, Ivan. Até semana que vem. Flávio. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo e Ivan. Para a nossa querida audiência, vamos continuar aqui explicando tantas coisas justamente pela inspiração que o Olavo nos deu. Boa noite, Kister. Ana, nossa chefe, obrigado. Ivan, meu amigo Flávio, e a saudosa memória do professor Olavo, a nossa querida audiência. Mais uma vez, lembre-se da história de São Maximiliano Kolbe. Vá atrás, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite. Boa noite, Ivan. Até semana que vem. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E um agradecimento especial a toda a equipe aqui da UESC, principalmente para a nossa audiência, que já tem cadeira cativa aqui a sexta-feira à noite, já definiu o De Leste a Oeste como o melhor programa de sexta-feira à noite. Então, de norte a sul do Brasil, e por que não do mundo, né? A gente tem audiência fora do Brasil também. Muito obrigado e a todos um ótimo final de semana. Um abraço especial para Roxane, a esposa do professor Olavo. Hoje atravessamos diferentes formas de poder. Vimos regimes que reprimem no escuro para sobreviver. Potências que avançam em silêncio, ocupando espaços estratégicos, sem disparar um tiro. Democracias que se enfraquecem quando a coerência é substituída pela conveniência. Vimos também o que acontece quando a memória começa a ser diluída, quando Auschwitz deixa de ser tratado como advertência civilizacional, quando o antissemitismo reaparece sob novas máscaras e o silêncio volta a ser apresentado como virtude. Mas nada disso é desconectado. Ideias produzem consequências. A linguagem molda a realidade. E civilizações não caem apenas quando são atacadas. Caem quando deixam de pensar com clareza e quando a memória começa a ser diluída no presente. Por isso, lembrar Auschwitz é um dever. E por isso, nesta semana, lembrar Olavo de Carvalho também importa. Olavo insistiu em algo essencial, que não existe liberdade sem verdade,
que não existe pensamento sem responsabilidade e que o silêncio diante da mentira nunca é neutro. O mundo de hoje confirma essa lição todos os dias. Quando a memória falha ou é empurrada propositalmente para o esquecimento, a civilização recua. Ela só se sustenta na verdade e na coragem de preservá-la.